Segundo Samuel capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei, e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas. Amando aos que te odeiam, e odiando aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para ti nem chefes nem servos, pois agora entendo que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fossemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou, e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Também Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calé, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque a palavra de todo Israel tem chegado ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, de meus ossos e minha carne sois vós, por quê, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do exército diante mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta, com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o val para trazer a casa do rei e para fazer o que aprovesse a ele. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele. E lhe disse: não me impute meu senhor a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso eis que eu sou o primeiro, de toda a casa de José, a descer ao encontro do rei meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, dizendo: não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe o jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavara as suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: o rei meu senhor, o meu servo me enganou. Porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus e faze, pois, o que bem te parecer. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, contudo,
puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: Deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres enquanto este se demorará em Manaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: Passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje, poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão o rei e a sua casa, e todos os seus homens com ele? Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vos irais por isso? Acaso temos comido à custa do rei, ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, mais temos nós em Davi do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel capítulo 20. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, e cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram a Sebá, filho de Bicri, porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixará para guardarem a casa, e as pôs numa casa, sob guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas. Assim estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse então o rei a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi, pois, Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Sebá, filho de Bicri, do que Absalão. Toma, pois, tu servos de teu senhor, e persegue-o, para que ele porventura não ache para si cidades fortificadas, e nos escape à nossa vista. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, saíram de Jerusalém para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa lhes veio ao encontro. Estava Joabe cingido do seu traje de guerra que vestira, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. E disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas, sem feri-lo segunda vez, e ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Sebá, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa, e dizia: Quem favorece a Joabe,
e quem é por Davi, siga Joabe. E Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. E aquele homem, vendo que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava ao pé dele parava. Mas removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Então Sebá passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Macá, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram, pois, e cercaram a Sebá em Abel de Bet-Macá, e levantaram contra a cidade um montão, que se elevou defronte do muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi! Ouvi! Dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Ele, pois, se chegou perto dela, e a mulher perguntou: Tu és Joabe? Respondeu ele: Sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer, que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha termo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe, e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi, de entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaías, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e os peleteus. E Adorão sobre a gente de trabalhos forçados, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Seva era escrivão, Zadok e Abiatar, sacerdotes. E Ira, o Jairita, era oficial-mor de Davi. Segundo Samuel capítulo 21. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: E por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles, porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi: Que quereis que vos faça? Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber, a Harmonia e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra e, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-San,
onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus se aplacou para com a terra. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e, ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, Uzatita, matou Seife, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Euanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 por todos, também este era descendente do gigante. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.